Oi, gente, tudo bem? Hoje eu resolvi voltar pro canal, mas eu vou fechar os comentários, infelizmente, porque eu me sinto mais segura assim. Então, eu preciso muito de uma palavra agora de Deus. Eu ia fazer lá dentro e aí acabou que tava escuro, então eu vim pra cá e eu acho que eu preciso bastante desse contato com a natureza, o som dos passarinhos. Isso me faz muito bem. Ai, tem 2 passarinhos na mexeriqueira. Tem gente que acha que eles atrapalham, eles não atrapalham. Nós viemos depois deles, né? Olha, o que Deus vai falar tem Atos 24, a partir do 17. Hoje é 17, justamente hoje é 17 do ano 24 e do mês 9. Paulo continuou: depois de ter ficado fora de Jerusalém durante alguns anos, voltei para lá, a fim de levar algum dinheiro para o meu próprio povo e para oferecer sacrifícios. Quando estava fazendo isso, depois de eu ter acabado a cerimônia de purificação, alguns judeus me encontraram na área do templo. Não havia muita gente comigo, nem desordem. Porém, alguns judeus da província da Ásia estavam lá. São eles que devem se apresentar diante do Senhor e fazer as acusações, se é que tem alguma coisa contra mim. Ou então que estes homens que estão aqui digam se, quando eu estive diante do Conselho Superior, eles me acharam culpado de qualquer crime. Quando estava de pé diante deles, eu apenas disse em voz alta: hoje estou sendo julgado por vocês, porque creio que os mortos vão ressuscitar. Amém. Essa é a palavra. Essa palavra aqui para mim ficou bem clara, né? Sobre uma pessoa que esteve anos em outro lugar, voltou, né? Voltou aqui. Voltou. E foi um período assim de purificação. Período de talvez até passar por coisas difíceis, né? Para mim esses sacrifícios aqui são fazer sacrifício, passar por, eu diria, ter poucas alegrias na vida, ter poucas coisas. Depois de ter ficado fora de Jerusalém há alguns anos, voltei para lá a fim de levar algum dinheiro para o meu próprio povo. Ao mesmo tempo em que alguém que volta para o seu próprio povo e leva algum dinheiro, às vezes não é dinheiro, né? Leva alguma contribuição, né? Volta para casa. Mas nisso também passa por sacrifícios, algum período difícil. Mas isso é voluntário. Isso aqui não é... Esse aqui, ele oferece sacrifícios. Ele não é sacrificado, né? É algo à parte. É algo que a pessoa escolhe. Eu escolho oferecer esses sacrifícios. Por quê? Para Deus. Eu escolho ter menos. Eu escolho, sei lá, até ter uma vida difícil como sacrifício.
Quando estava fazendo isso, depois de eu ter acabado a cerimônia de purificação, e esses primeiros anos são anos de purificação. Para mim, que tem a ver com esses sacrifícios. Alguns judeus me encontraram na área do templo. Não havia muita gente comigo. Não tem muita gente com você, nem desordem, tá tudo tranquilo. Mas muitas são essas pessoas que te acusam. Olha aqui, porém alguns judeus da província da Ásia estavam lá. São eles que devem se apresentar diante do Senhor e fazer as acusações. Se é que tem alguma coisa contra mim, você duvida. Afinal, o que eles têm contra mim, né? Ou então que estes homens que estão aqui digam se, quando eu estive diante do Conselho Superior, eles me acharam culpado de qualquer crime. Quando estava de pé diante deles, eu apenas disse em voz alta: hoje estou sendo julgado por vocês, porque creio que os mortos vão ressuscitar. Aqui é sobre voltar para casa e se deparar não com coisas boas, mas com as piores coisas, que são essas acusações. São pessoas falsas que na tua frente não dizem nada, mas nas tuas costas te acusam. Por que quando é o que ele diz, por que quando eu estava na frente deles, eles não me falaram nada, mas falaram nas costas, né? Nossa, Deus é muito claro e específico. Mas o que Deus está falando de tudo isso é o seguinte: não importa o que falaram, não importa o que bolaram, quais as acusações, o importante é isso aqui: que você ofereceu sacrifícios a Deus. Aquilo que você passou ou passa é um sacrifício a Deus. Não é castigo, é um sacrifício que você faz a Deus. É bem diferente. É como Jesus. Por que ele nasceu na manjedoura? É um sacrifício também a Deus. Aquele cego, por que ele nasceu cego? Jesus curou, que ele não tinha pecado também. Um sacrifício a Deus. Porque muitas pessoas são pobres também. É um sacrifício a Deus. Então, a segunda coisa importante é o que você está oferecendo. O que você está oferecendo de sacrifício a Deus e o que você está oferecendo de bom, porque dinheiro é algo bom, por quê? Não é o dinheiro pelo dinheiro, porque ele abre oportunidades. Qualidade de vida, comprar comida, comprar casa, comprar roupas, sapatos, cobertores, passagens. Oferece dinheiro para o meu povo. O que você oferece para o seu próprio povo? Quem é o seu povo? Quem é a sua família? Quem são os seus? Quem são aqueles que você diz, esse é próprio, esse aqui, do meu coração, lá do fundo do fundo da minha alma. É o que você tem oferecido. Eu vou ler o 9. Agora é para completar, né, com o 9 de setembro. Que Deus deu Atos 24, né, do ano. O versículo era o 17, agora aqui é o 26, 9. Paulo disse ainda: eu mesmo pensava que devia fazer tudo o que pudesse contra a causa de Jesus de Nazaré. E foi o que fiz em Jerusalém. Recebi autorização dos chefes, dos sacerdotes e prendi muitos seguidores de Jesus. Quando eram condenados à morte, eu também votava contra eles. Durante muito tempo eu os castiguei em todas as sinagogas e os forcei a negar a sua fé. Tinha tanto ódio deles que até fui a outras cidades para persegui-los. Aqui, gente, esse é o short de fé. Eu vou fazer o short depois dessa parte estendida. É o seguinte: a vida que você tinha antes, e Deus está mostrando no meu coração. A vida que Paulo tinha antes como perseguidor de Jesus
Às vezes você fala, nossa, nunca persegui Jesus, sempre o admirei. Não perseguiu diretamente, mas indiretamente, muitas vezes através do seu comportamento que dá testemunho contrário a Jesus. Como eu dei muito testemunho contrário a Jesus. E sempre amei Jesus. Mas o nosso comportamento, às vezes, até a nossa boca, muitas vezes, né? Então, tem pessoas que perseguem Jesus diretamente, entende? E tem uma perseguição que ela é indireta. E essa é mais perigosa porque a gente não percebe que a gente está perseguindo. Então, existe um passado aqui. Que essa palavra vem complementar aquela. Esse passado diz assim, na época em que eu perseguia Jesus, que eu era o Saulo e não o Paulo, mudou o nome. Nossa, minha vida era outra. Uma vida de bonança, né? Parece que Deus estava lá né? me provendo para que eu não encontrasse Jesus. Não era Deus, né? Não era Deus, era o inimigo. Enquanto você começa a vida com Jesus, o que começa? A oferta de sacrifício. A sua vida começa a ser uma vida de sacrifício, uma vida mais difícil, de abnegação, né? É difícil, né? Se abster de comidas, de bebidas, se abster de sexo, se abster de tanta coisa que você acha que, sei lá, que te faria feliz. E mesmo depois desse momento de purificação, voltou. Não acredito, voltou para a mesma palavra. Olha o vento. Sim, foi o vento. Meu Deus do céu, Deus está aqui, viu? Ele passa por um período de purificação. Mesmo depois disso, naquele passado lá, lá em que você era o bambambam, que perseguia Jesus, todo mundo amava você. Amava, amava. Quer dizer, era um gostar de interesses, né? Que é muito fácil ter. Então, as pessoas até admiravam você e tal, porque você era aquele que mandava, que fazia acontecia, né? Tinha muitas coisas ao teu redor, dinheiro, sei lá, pessoas importantes, posses. A sua vida era mais... Parecia que havia Deus na tua vida, porque uma coisa é parecer, outra coisa é ser. A parábola do rico insensato, ele mostra bem isso. Como é que um mendigo tem vida, tem Deus na vida dele? Um mendigo nojento, sujo, fedido, doente, vai para o céu. E o rico, limpo, cheiroso, cheio de conquistas, vai para o inferno. Esse rico não tem Deus na vida dele? Como assim? Afinal de contas, ele deveria ser um rico... Eu não lembro direito da parábola que fala, mas ele aparentemente era alguém de Deus. Aparentemente era da tribo de Deus, sei lá, da turma de Deus, entendeu? Mas ele vai para o inferno. Quer dizer, ele não era de Deus, ele só parecia ser de Deus. Então, só parecer ser de Deus não vai para Deus, né? Então, assim, essa desordem, aqui ele fala que não tinha desordem, mas essa desordem pode até ver na tua vida, desde que não seja dentro de você, no seu coração. Você não tem um coração sujo, né? E aqui, depois da purificação, o que mais estranho é que ele encontra perseguidores, acusadores. Antes não tinha nenhum que ele perseguia Jesus. Agora, depois que ele começa com Jesus, é toda acusação. Ou seja, não pode existir, né? Porque se tem perseguição é porque tá no caminho certo. Porque, ó lá no passado, tava no caminho errado, só tinha gente aplaudindo, né? E é assim mesmo. E quanto mais estiver no caminho de Deus,
mais acusadores vão aparecer. Até o momento da crucificação, não é? Uma certa crucificação espiritual, uma ressurreição que Deus não falou. A tua ressurreição espiritual, esses momentos de sofrimento extremo do teu espírito, não tem jeito. É porque, sabe por quê? Muita coisa você não tá vendo, tá nas suas costas e você não vê. Essas coisas perturbam teu espírito, porque você está diante deles, não te dizem nada, mas nas tuas costas eles te condenam. Hoje estou sendo julgado por vocês, porque creio que os mortos vão ressuscitar. E a esperança é essa, né, nessa ressurreição. Aqui eu vou colocar esses mortos, não como os falecidos, né, da nossa família, nossos amigos, mas aquilo que a gente tem como morto, as áreas da nossa vida, os sonhos, né, a nossa esperança. A gente, ainda que isso tenha aparência de morto, nós cremos que isso vai ressuscitar. O ser humano, ele é fatalmente usado por Satanás. Você não vê isso na natureza. Eu não sento aqui como Saulo e a natureza me serve com banquetes. Eu não sento aqui como Paulo e a natureza me persegue. Quem faz isso é o ser humano. O ser humano, ele é decaído e ele fatalmente é usado por Satanás para bajular ou perseguir pessoas. A natureza, por isso que eu gosto da natureza e sempre vou falar aqui. A natureza, ela é a primeira a entrar no céu. Nós, talvez. Termina assim. Tchau, Deus abençoe.